Opa, estamos de volta aí, pessoal, com o nosso bate-papo, né? Hoje estamos aí no meio da semana, quarta-feira. Amanhã nós teremos aí, né, um feriado, velho. E na sexta-feira nós teremos aí o Jogo do Brasil, 10 horas, assim, já no final da manhã, início da tarde, aí o bicho pega, velho. E hoje nós estamos de volta com nossa conversa aqui, nosso podcast. Daqui a pouco vamos trocar uma ideia com o doutor Valdinei Soares, nosso delegado de Polícia Civil aqui. Ele é o delegado aqui dessa regional, da Aracafejó e Jordão, né? Ele atua nessa regional, responsável pela regional, né? E já tem um tempo aqui em Tarauacá, ele que é do Paraná, vai contar a vida dele para vocês saberem aqui e também, né, falar um pouco da atividade, né, que ele exerce, como é que ele veio parar aqui. Antes do doutor Valdinei, nós estamos dizendo aí que nós estamos ao vivo pela Nova Era FM. Quem está lá no comando é o meu amigo Luzivan Alves, o nosso Freitas, e agradecer aos colaboradores da nossa rádio comunitária, Altemir Serviço Contábil, grande Altemir, Clínica Asmed atende ali em frente ao João Ribeiro, Cred Carmo, Raquel Viana Odontologia, Sicredi, Droga Luz, Água Cristal, Drogaria Pague Pouco, LM Bike, Magazine do Povo, alô Abimael, Rei da Capinha, Ronce, Material de Construção, Sena Promotora, Vitória Elétrica, Sinteac, Dr. Genilson Leite, Clínica São Bernardo, Móveis Gazin e Gilvan Variedade. Alô pro Gilvan, que assiste aí o nosso podcast, né? Ele estava aqui essa semana aí, foi um dos nossos entrevistados, aí, uma boa entrevista do Gilvan. E os nossos parceiros do podcast. Se quer ser parceiro nosso, olha, ano que vem nós vamos estar aí com um novo, né, com um novo visual aí, uma nova estrutura. Marcenaria Império Rústico, que é construir teus móveis, Leandro Abreu faz para ti uns preços camaradas, né? E também uma forma de pagamento bem bacana. 99993-2317, fala com ele aí, velho. A internet rápida, né? Se a tua internet tá aí, aquela carroça velha, já é, meu irmão, já é, como diz o outro. Passa para IDNET. Aciona aí a turma da IDNET, meu amigo Delmar, 99912-1335. Ele manda a galera aí instalar uma internet nova para ti, com equipamento tudo dele. Aí tu só paga a mensalidade, planos a partir de R$190 e poucos reais, tá bom? LS Som, quer sonorizar o teu ambiente, Leandro Simões leva para ti aí o som, os cantores, né? 99938-6041. Tu não se preocupa com o som, tu só diz, eu vou fazer uma festa para 30 pessoas lá em casa, um aniversário, leva o som, uma galera para cantar, enfim. Hortifruti de casa, no bairro Novo, né? Inovação aí na venda de fruta, de verdura e de congelados, enfim. 992422590. Fala aí com o meu amigo Eric. Topcar Mobilidade Urbana, não sai de casa, né? Agora pegado por aí. Chame um veículo, chame um motor aí, que ele vai na sua casa lhe buscar, vai lhe deixar a qualquer hora do dia e da noite, com segurança, né? Baixe o aplicativo e tem aí o Topcar Mobilidade Urbana, ou fale com a central, 99250-3458. Um alô aí pro Rodolfo Frota e a turma do Topcar. Inclusive as meninas estiveram aqui, né? Topcar também, da outra empresa. E por último, doutor Cacá Rocha, cirurgião dentista, faça um tratamento dentário com a equipe da doutora Raquel Viana, 99234-6634. Ali em frente ao Ribeiro é o consultório odontológico da doutora Raquel Viana, para você se antenar nessa parada aí, tá bom? Bom, então, galera, como nós anunciamos durante a semana, né, nós tivemos ontem aqui, né, uma boa entrevista com o vereador Diquinha. Hoje vamos falar com o doutor Valdinei. Amanhã quem vai estar aqui é a minha amiga Marleide Falcão, policial penal. Conheço a Marleide desde garotinha. Amanhã ela vem falar, né, dessa atividade de policial penal, né, na visão aí das meninas que trabalham lá, né? Também ela vai estar aqui. E eu estou hoje com o doutor Valdinei Soares, falando aí um pouquinho com a gente, batendo um papo nessa tarde de quarta-feira. Doutor, como é que tu tá? Boa tarde. Boa tarde, a senhora, e boa tarde a todos. Puxa mais aí para ti. Isso, doutor. Boa tarde, a senhora, e boa tarde a todos que nos ouvem. Para mim é uma honra estar aqui com você, para poder contar um pouco sobre a minha experiência de vida, de onde eu vim, a questão da segurança pública, como anda aqui no nosso município. E é isso, a senhora. Doutor, a ideia aqui é a gente quebrar um pouco, né, a cintura dura das autoridades e conversar, né? Conversar de forma espontânea, sem muita formalidade,
falar um pouco para o podcast aqui. O objetivo é trazer as pessoas que fazem a história do município, que movimentam o município, do mais simples ao mais graduado, né, do vendedor de verdura ali na feirinha, ao delegado, ao professor mais graduado, enfim, é trazer as pessoas que fazem parte e que produzem a história do município, para a gente contar um pouco da vida, né? Às vezes você ouve uma história de vida e você tira aquilo como um estímulo para a sua vida, né? E nós tivemos aqui já grandes histórias aqui nesse pequeno período. Nós estamos aí um pouco mais de 3 meses funcionando aqui, 2 meses e pouco, né? Então a ideia é essa. E a gente queria começar sabendo aí, né, do Valdinei, do cidadão Valdinei, da tua origem, né, de onde tu nasceu, como foi tua infância, tua juventude. Conta aí um pouquinho de onde veio Valdinei. Boa tarde a todos, se você me permite. Primeiramente eu gostaria de ler em Romanos 24, capítulo 8, verso 24, que diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo da nossa fé, que a nossa fé, a gente tem que acreditar naquilo que a gente não, digamos, não vê. E Cristo, ele veio ao mundo para dar a vida por nós. Fazendo essa introdução, Acioli, a pessoa do Valdinei nasceu no município de Goiôerê, estado do Paraná, nasceu em 1975. Até os 4, 5 anos eu morava, existe o Rio Piquiri, morava no município de Quarto Centenário, que hoje pertence a Goiôerê, e meus avós moravam na comunidade do Marajó, e eu lembro que umas 3, 4 vezes acabei atravessando o Rio Piquiri para visitar os avós. E com 5 anos eu fui para a comunidade do Marajó. Nasci numa família pobre, meus pais são pobres até hoje. Nessas missões que eu fui no Rio Muru, Rio Tarauacá, me faz lembrar muito a minha infância, ou seja, a casa que eu encontro hoje no Rio Tarauacá, no Rio Muru, são melhores do que aquela que eu nasci. Lá a gente fala que era de pau a pique, e o telhado ele era de tabuinha, e dormi muito em colchão de palha, e o acolchoado também era de palha. Então o chão da casa era um chão batido, aquele passava água, batia o chão, então foi uma infância bem pobre mesmo. E quando a gente se mudou para a comunidade do Marajó, a gente viveu alguns anos ali. Depois a gente foi para um sítio do meu avô, que era beirando ao cemitério, sempre trabalhando na roça, sempre ajudando os pais. Meu pai até hoje ele é analfabeto, a minha mãe estudou até a 4ª série do ensino primário, e uma coisa que meu pai sempre priorizou foi a questão do estudo. Ele falava que não tinha estudado, mas a herança que ele ia deixar para os filhos seria o estudo. Então eu lembro que quando era épocas de prova, nós saímos mais cedo da roça para a gente estudar e para ir para a aula. Então foi uma infância bastante sofrida. Eu lembro que até os 16 anos eu morei na zona rural, e depois acabei indo para o seminário de padre. Era um seminário missionário. Acabei ficando 2 anos nesse seminário em Cascavel, e esse seminário tinha uma filosofia bastante interessante. Se eu estivesse lá até hoje, teria conhecido o mundo, que a base dele é em Turim, na Itália. São os irmãos Nossa Senhora da Consolata. Então a gente fazia o ensino médio em Cascavel, fazia filosofia na PUC em Curitiba, aí depois disso iria para um ano de noviciado na Colômbia. Passado esse ano de noviciado, se você quisesse escolher, você poderia fazer teologia em 4 países, na Itália,
Então, era um estilo de vida, mas eu vi que não era isso. Ao invés de delegado, podia ser padre hoje, doutor. Poderia ser um padre missionário, mas o destino tem... a gente acaba escolhendo coisas para a nossa vida que nos levam para outros caminhos. Eu sou uma pessoa bastante apegada a Deus. Eu lembro, a senhora, que antes de ir para esse seminário, eu acabei me convertendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus com 16 anos. Só que meu pai ele é muito sistemático, ele é um homem do campo. Nessa época a gente morava na casa, num sítio, tinha uns vizinhos evangélicos. Eu acabei indo para a casa desse vizinho, lá eu acabei aceitando a Cristo, só que é de dar risada porque o meu irmão mais velho estava junto, e quando ele viu toda a situação, eu chorando, esse tipo de coisa, recebendo a palavra de Cristo, ele foi lá e chamou o meu pai, que acabou indo lá, acabou fazendo, espatifando tudo lá e brigando comigo, e depois disso eu acabei indo para o seminário. Aí acabei saindo do seminário, com 6 meses que eu tinha saído, acabei casando. Aí 3 meses depois de casado, a ex-mulher acabou ficando grávida, onde que nasceu Ana Priscila, que hoje tem 26 anos de idade e é psicóloga e está exercendo a função numa cidade do Paraná chamada Formosa do Oeste. Coincidência, minha filha também é psicóloga. Doutor, e aí, o teu pai te tirou lá de dentro do lance da oração lá, porque tu estava já emocionado, já estava um pregador, já estava te assimilado, já estava querendo assumir a igreja. Aí ele te removeu de lá. Mas, doutor, e agora vamos para assim, a questão da tua vinda para o Acre. Se tiver mais alguma coisa nesse intervalo antes de eu vir para o Acre aí, pode falar aí para o povo te conhecer bem. Então, eu acabei saindo do seminário, acabei casando, fui trabalhar no Boia Fria. No Paraná, nessa época, tinha muita colheita de algodão, plantar e colher algodão, né? Manual. Trabalhei muito arrancando feijão, então na roça eu acabei fazendo de tudo. Então, logo quando eu casei, tinha recém terminado o 2º grau, mas não tinha profissão nenhuma. Aí voltei para a roça, acabei arrendando um pedaço de terra e também trabalhava aqui a gente fala na diária, lá a gente fala boia fria, que acabava levando a comida numa boia e ela acabava esfriando. Então passava o dia colhendo algodão. E eu lembro que nessa época eu nunca pensei em ser policial. Aí eu vi que saiu o concurso da Polícia Militar, isso no ano de 94. Acabei fazendo todas as fases do concurso da Polícia Militar no Paraná. Graças a Deus passei em 6º colocado. Aí fiz o curso para soldado, fiquei em 3º colocado. Aí comecei a exercer a profissão de soldado na Polícia Militar. O curso foi em Cascavel, no Paraná. Fui trabalhar em Formosa do Oeste, a época que eu trabalhava. E depois de Formosa fui para Nova Aurora. Eu até anotei aqui para comentar contigo. Pode contar aí. Logo quando eu fui trabalhar em Nova Aurora, surgiu uma situação que ia assaltar o Banco do Brasil em Nova Aurora. E no curso de formação, praticamente eu não tive nenhuma instrução como carabina. Imagina. E acabei colocando 10 munição na carabina, acabei colocando uma munição na câmara e ficou engatilhado. E para mim estava tudo certo. Aí aquela situação de tensão para ir para a agência, fomos para a agência e quando eu olho assim, olha, todo mundo do Banco do Brasil me olhando. Aí quando eu olho para baixo, o sangue saindo por cima do coturno. A carabina acabou disparando, eu sei, acabou disparando no meu pé direito. Aí furou o coturno em cima, atravessou todo o pé. E nem percebeu? Nem percebi. Tá tenso, hein? Não, a adrenalina subiu de uma tal forma assim que depois que eu olhei o sangue jorrando por cima, que
que eu fui começar a sentir a dor. Então, tudo isso eu conto que... É o famoso tiro no pé, né, doutor? Literalmente. Literalmente é o famoso tiro no pé. Então, com isso, assim, olha, o que eu quis dizer com isso? Que hoje, infelizmente, as academias de polícia, tanto o soldado quanto o investigador, quando eu fiz o concurso para investigador e o curso para investigador, aí eu já tirei mais. Mas o que eu quero dizer com isso é que hoje os policiais civis, os policiais militares, se eles não procurarem se aperfeiçoar por conta, se depender só da academia, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos porque no meu curso para delegado aqui no estado do Acre, acho que eu dei 60 tiros só, entre pistola, aquela submetralhadora e alguns tiros de 12. Então, é para você ver como que anda a galera não está treinando. Então. A questão da segurança pública. Então, em relação a esse tiro no pé, depois que eu vi que realmente eu não sabia de nada, por quê? A arma, você tem que ter intimidade com ela. Falar em arma, eu lembrei de mandar um oi para minha esposa, que também é atiradora. Desculpa, não... Fica à vontade, daqui é para a gente conversar, mandar oi, daqui a pouco vou dar um oi para os policiais que estão te assistindo aí. Desculpa não ter feito antes, mas ela, minha esposa, minha família, o Júnior, a Melissa, a Maria Eduarda, a Maria Luísa, a Priscila, a Solange, e o Aragão assistindo, o Júnior. Então tem vários policiais que acabaram colocando a nossa chamada para entrevista hoje. Então quero mandar um abraço para todos os policiais que estão me ouvindo, aos meus familiares. Então, como eu estava falando da minha esposa, ela acabou pegando gosto pela arma, e pensa numa pessoa que atira, né? Acabei, como eu sou instrutor de tiro, acabei dando umas aulas para ela. Então, eu estava dizendo em relação à arma, você tem que ter intimidade com o teu objeto de trabalho. Então, eu passando por essa má experiência, a Polícia Civil do Paraná acabou proporcionando que eu fizesse um curso de instrutor de tiro. Foi um curso à época, foram 30 dias, um curso bem conceituado na TIS Brasil. Então, nesse curso, assim, olha, acabei dando uns 2.000 tiros. Você tinha que aprender a atirar, aprender a lecionar, e depois que eu passei nesse curso, eu comecei a dar aula para os policiais civis no Paraná, e você vê que a falta de experiência, a falta do manuseio da arma de fogo. Eu lembro de um policial, o policial Rubens, que eu fui... A primeira instrução que eu fui fazer com ele, a arma dele não abria. E ele estava trabalhando com essa arma de fogo nessas condições. Então você vê, o policial ele tem que estar com seu equipamento de trabalho em perfeitas condições. Porque do contrário, não é só a vida dele que está em perigo. É a vida toda da população, do colega de trabalho dele. Então essa é a realidade. Doutor, como é que tu veio parar no Acre? Tu veio um concurso de delegado, e como é que foi isso? Do concurso de delegado, eu comecei a fazer direito assim, olha, muito tarde. Mas ainda no Paraná? No Paraná. Comecei a fazer direito com 27 anos. Então eu já sabia que eu queria ser delegado. Então eu já tinha isso em mente. Então, durante a faculdade, eu já fui guardando um dinheiro na poupança que eu já queria fazer. No último ano da faculdade, eu vi que abriu o concurso para o Acre aqui, acho que em 2007, 2008. Então, foi o primeiro estado que eu conheci, foi o Acre. E foi também o estado que eu passei. Aí eu fui para Santa Catarina, fui para o Amazonas, fui para Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul,
Então, praticamente eu viajei Goiás, eu acabei falando. Então, praticamente eu fui tudo fazendo concurso para esses estados. Então, sempre batia na trave, ficava uma, duas questões. Então, o primeiro concurso que eu passei foi aqui no Acre. Então, fui passando, fazendo as etapas, fui passando. Quando eu passei aqui, eu passei lá, bem lá atrás. E você vê, não sei se você acredita ou não, mas na primeira etapa que eu fiz do concurso aqui, eu achei que eu não tinha passado. Nessa época, eu frequentava a Igreja Assembleia de Deus em Cascavel, no Paraná. E um dia eu estava caminhando no centro esportivo, o Sérgio Mauro Festugato, e acabei encontrando uma irmã da igreja que acabou dando uma profecia, dizendo que se realmente eu ia passar e eu poderia ficar tranquilo que eu ia ser chamado. E eu coloquei aquela palavra no meu coração e acreditei. E realmente, assim, olha, eu passei lá na Rabeira, acho que a primeira fase em 43, e a época era só 23 vagas que tinha para delegado aqui no estado do Acre. Fui fazendo as etapas, fui descendo, e muitas vezes eu saía do Paraná, de Cascavel, vinha de carro para Rio Branco. A primeira vez eu vim sozinho, eu não conhecia nada. Aí a época eu tinha um Santana 2000, peguei na estrada assim, falei onde que é o Acre, dei uma pesquisada lá e... O Acre existe. E vim parar em Rio Branco. Aí, às vezes eu não gosto de conversar muito, sou um pouco reservado, mas sabe aquela viagem assim cansativa que às vezes queria encontrar alguém na estrada e dar carona para conversar com alguém? Então foi isso. Acabei conhecendo o Acre desta forma. Aí o curso de formação foi em 2008. Não fiquei dentro do número de vagas. Aí terminei o curso de formação e acabei voltando, como eu era policial civil no Paraná, acabei voltando para exercer a função. Aí em 2011 eu acabei tomando posse, aí pedi exoneração lá e tomei posse como delegado. Aí, doutor, tu veio para o Acre e quando foi que houve a decisão de vir trabalhar em Tarauacá? Na realidade, não teve essa decisão. Eu lembro que eu estava de férias no Paraná, minha esposa mora lá, eu tenho residência lá. Mas estava atuando na capital? Estava atuando em Rio Branco. Aí eu estava de férias, era em janeiro. Aí uma secretária, à época do delegado geral, na época era o Rêmulo, ele pega e me liga que tinha saído da minha portaria para Tarauacá, que o delegado Betânio, ele ia sair e era para eu vir para Tarauacá. Não tinha perspectiva alguma de vir para Tarauacá. Sabia que Tarauacá existia, porque quando eu tomei posse em 2011, a primeira delegacia foi Manoel Urbano. Então, como Manoel Urbano não tinha nada, um domingo eu peguei o carro com a minha esposa e falei, vamos conhecer Feijó e Tarauacá. Aí pegamos um carro que à época nós tínhamos, aí viemos conhecer Feijó e Tarauacá. Na época era delegacia antiga, lembro que eu cheguei até conhecer a delegacia de Feijó, Tarauacá, mas não tinha essa perspectiva de vir trabalhar para cá. Tanto é verdade que quando saiu a minha portaria, na época eu conheci um advogado em Rio Branco, e ele conhecia um deputado, e eu falei, eu vou correr atrás para não vir de jeito nenhum para Tarauacá. Sei que no final tinha dado certo de não vir, mas daí eu tinha perspectiva, antes da mudança da reforma da Previdência, eu tinha entrado com uma ação na Justiça Federal contra o INSS, que eu tinha aquela esperança de já se aposentar, que eu tinha um período de lavoura e queria que fosse reconhecido esse tempo. Então, quando eu aceitei vir para Tarauacá, era para ficar só 6 meses. E esses 6 meses já se transformaram em 4 anos, e não sei até quando Deus vai permitir que eu esteja por aqui. Doutor, a gente percebe que tu é muito na tua, muito tranquilo, pessoa muito serena, né?
E isso não quer dizer que não seja um delegado de dureza, né? Como diria o outro, ai que ser duro sem perder a ternura. Ninguém pode perder a ternura, né? E como é que Tarauacá te acolheu? Como é que tu avalia esses 4 anos aqui, doutor Valdinei? Eu, assim, particularmente, você vê que eu ando para cima e para baixo a pé, à tarde, de manhã, vou tomar café no mercado municipal. Caminha nas avenidas aí, né? Então, eu praticamente, a minha vida é caminhar pela cidade. E caminho sozinho, sem preocupação alguma. Tá certo que sempre eu ando armado. Essa questão de andar armado, sempre andei armado. Eu tenho para mim que a arma é igual cueca, direto você tem que estar com ela, porque você, uma hora ou outra, você vai usar. Eu lembro disso porque quando eu trabalhava em Rio Branco, sempre caminhava, sempre gostei de caminhar. Eu morava ali próximo à Arena da Floresta e trabalhava na Delegacia da Mulher. E ali você sabe que tem um antigo aeroporto velho, que vai dar lá na Ecoacre. E eu fui na delegacia ver uma situação e na volta, indo para casa, fui abordado por um motoqueiro. Quando eu olho assim, ele já veio, já saca uma arma e já fala assim, põe o celular no chão e sai andando. Aí no que eu me abaixei assim, aí ele falou de novo, põe o celular no chão e sai andando. Aí eu tava com o celular no bolso, na época eu tava falando com a minha esposa, o celular tá no bolso. Eu sei que eu coloquei o celular no chão e fui andando. No que ele virou as costas, eu saquei a pistola, aí deu uns 3 tiros nele, aí ele sacou o revólver, ele saiu correndo, aí deu um tiro na minha direção também. E sei que a moto, depois a moto que a gente foi ver que ele estava, era uma moto roubada. Sei que um tiro acabou pegando nele, que quando ele correu eu vi que o sangue começou a molhar a camisa, eu estava com a camiseta branca, e foi isso. Então a questão de andar armado, eu sempre ando armado. Então quem me vê na rua pode saber que o delegado está armado e que sabe usar arma de fogo. Mas Tarauacá nunca deu nenhum BO, não, assim, pessoalmente? Não, Tarauacá, graças a Deus, não. Eu tenho uma boa receptividade com as pessoas por onde eu ando. Hoje mesmo eu atendi 2 pessoas que vieram da zona rural. Eles vieram do ramal do rádio, foram entregar um ofício. Então, no Valdinei, no dia a dia, é povo do povo. Eu, quando estou caminhando assim, às vezes a pessoa fala doutor, a gente já cumprimenta pelo respeito, mas eu não dou tanta importância à questão do título, alguma coisa. Formalidade, né? Formalidade. Falando bom dia, boa tarde, respeitando, que o respeito, ele sendo mútuo, ele entra em qualquer lugar. O doutor Valdinei, eu sei que nós temos as forças de segurança, elas são estão divididas em segmentos, assim, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiro e tal. E as pessoas, às vezes, elas ainda, né, pelo senso comum, ainda fazem muita confusão do papel da Polícia Civil, do papel da Polícia Militar. Aproveita e dá uma esclarecida qual é realmente, né, a atividade que a Polícia Civil desenvolve, né, o que os policiais civis, o que o delegado, né, que é a chamada Polícia Judiciária, o que você desenvolve ali, as pessoas não confundir, né, com a Polícia Militar, que já vai nas ocorrências para resolver essa coisa toda. Vamos embora falar para o povo aí, doutor. A Polícia Civil, pela Constituição, pelo artigo 144, pelo Código de Processo Penal, ela é a Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária? É aquela polícia, digamos, cartorária, que vai fazer os procedimentos, que vai encaminhar o Poder Judiciário. Então, todas as requisições ministeriais, judiciais, acaba desaguando na Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é competente para realizar o inquérito policial. O inquérito policial é a peça cartorária que a gente acaba remetendo ao Poder Judiciário. A Polícia Militar, constitucionalmente, ela é a polícia ostensiva. O que é a polícia ostensiva? É aquele policiamento fardado, preventivo, caracterizado, que
atua antes do crime ocorrer. Então, a Polícia Militar ela faz o policiamento ostensivo visando para que o crime não ocorra. Em o crime ocorrendo, já é competência da Polícia Civil. A Polícia Militar ela prende muitas pessoas em situações de flagrante delito. E essas ocorrências que eles prendem, eles acabam levando para a Polícia Civil. É no primeiro momento que o delegado vai ver se aquela ocorrência que a Polícia Militar levou é situação de flagrante delito ou se é situação de TCO. O TCO, se olha, é um procedimento mais simples, em que a pessoa, dependendo do crime, se ela assinar um termo de compromisso de comparecer em juízo, ela é ouvida ou liberada, ou ela é liberada com termo de compromisso para comparecer outro dia na delegacia para fazer o TCO. Então, basicamente é isso. Mas não quer dizer, né, doutor, que o policial civil, né, ele investiga crime. Nós temos na Polícia Civil, nós temos a inteligência, os investigadores, essa coisa toda, mas a Polícia Civil também ela desenvolve operação de combate à criminalidade, ao tráfico, ela prende, né? Sim. Quando eu digo que a Polícia Militar ela cuida do policiamento ostensivo, eu não estou retirando a competência dela de também fazer investigação, porque hoje o 7º Batalhão, através do comando que exerce o comando, criou-se uma equipe de policiais que trabalham fardado, é o famoso P2 que a gente fala, os policiais que trabalham sem uniforme. A Polícia Civil ela também usa uniforme quando necessário, quando das operações policiais, mas o normal do dia a dia é os policiais trabalharem na investigação. Você frisou bem, na nossa delegacia nós temos o setor de inteligência, que é desempenhado muito bem, está o APC Lemos, está à frente desse setor e desempenha a função com maestria. Tem o APC Antônio que o ajuda bastante, e tem os outros afazeres como entrega de intimações, de levantamentos em local de crimes, por exemplo, como homicídio, roubo, furtos, que há rompimento de obstáculo. Então a Polícia Civil ela acaba indo a esses locais para fazer esses levantamentos de local de crime. Doutor, funciona também na delegacia um setor de identificação, né, que é um trabalho importante, né? Com certeza. Hoje... E tem um movimento grande na delegacia em função disso, né? A gente percebe que nos últimos tempos, né? Tem. Ainda mais que criou-se agora o modelo de identidade nacional, que a pessoa, para tirar a identidade, ela tem que ter o cadastro do CPF. Exatamente. Então, hoje, se a pessoa não tiver o CPF, ela não consegue tirar o registro de identidade, que, queira ou não, vai ser o mesmo número do CPF. Então, esse fluxo de pessoas, olha, já foi mais. Nós já tivemos 2 ações do Projeto Cidadão aqui deu uma desafogada, né? Em Tarauacá, nesse ano, que já deu uma desafogada. Então, hoje, a procura para confecção de identidades, ela meio que está normalizada. A pessoa, são 15 fichas por dia, a pessoa acaba indo, no mesmo dia que ela vai, ela acaba tirando a identidade. Salvo engano, são 2 ou 3 fichas preferenciais para aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou idade, alguma coisa que precise de algum familiar para que tire a identidade. Doutor Valdinei, já estamos caminhando para o nosso final da nossa conversa, mas eu queria ainda tratar algumas questões aqui para o senhor falar, né, do ponto de vista aí do delegado de polícia do nosso município. Como é que está aí a nossa Polícia Civil hoje? Como é que está, né, o quadro de policiais, né? Como é que está a logística? Como é que está vocês aí de infraestrutura? A delegacia foi reformada? Como é que está de equipamento, de viatura? Nós já tivemos situações piores, né, doutor? Sim, assim, olha, quando eu cheguei aqui em Tarauacá, as condições da delegacias não eram das piores, como eu já encontrei delegacias
no estado do Acre, a exemplo de Manoel Urbano, mas dependia de uma certa reforma. Eu lembro quando eu cheguei lá nos fundos da delegacia, não tinha uma cobertura que nós acabamos fazendo, era um depósito a céu aberto de bicicletas e outros objetos. Eu lembro que a época, logo quando eu cheguei, a gente fez um leilão, acho que a gente arrecadou uns 16, 17 mil reais. Eu acabei repassando uns 4 mil e poucos à época para a Polícia Militar. E com o restante, com a ajuda da Polícia Penal, a gente acabou fazendo uma cobertura lá atrás e já deu uma melhorada. Aí, graças a Deus, no governo do Gladson Cameli, houve essa reforma de delegacias e quartéis e, graças a Deus, Tarauacá ela foi contemplada. Hoje, a gente se sente orgulho de trabalhar no ambiente que nós estamos hoje. Então, queira ou não, é uma valorização profissional e pessoal dos policiais que lá trabalham, e eu acredito que os policiais que lá trabalham exercem melhor a contento o trabalho que eles exercem em virtude dessa valorização do ambiente de trabalho. Doutor, você falou que está com cerca de 4 anos em Tarauacá, e isso significa que você pegou aí o período das chamadas, né, do endurecimento, das divergências, dos chamados grupos, das facções que a gente chama, né? Aqui em Tarauacá ficou muito evidente, nós tivemos aí cenas de entristecer, né, a sociedade, né, violência no extremo, a briga das facções pelos espaços. E também, além desse período, o delegado Valdinei também pegou o período da pandemia, né? Como é que dá para resumir tudo isso aí, doutor? Como é que foi a sobrevivência? Desculpa te cortar, se você puder mandar o link para mim de novo, que a minha esposa não está conseguindo acompanhar. Já mando. Vai falando aí, cara. Então, assim, olha, logo quando eu cheguei aqui, acho que, salvo engano, acho que 2019, houve aquela guerra de facções. Antigamente nós tínhamos aqui em Tarauacá o B13 e o PCC. E em 2019 a gente teve aquela de guerra de facções. Foi louco aquele período. Em que o Comando Vermelho acabou tomando... Começou por Cruzeiro do Sul, pela regional lá, e acabou vindo para Tarauacá, Feijó. Então foi um período bastante conturbado e a gente acabou representando por algumas prisões. Algumas pessoas elas foram presas. Eu atribuo à Polícia Civil, à Polícia Militar, à própria Polícia Penal, que a gente acabou trabalhando em conjunto à época, e acredito que hoje esteja mais controlado essa questão de facções criminosas aqui na nossa cidade. A gente sabe que facção criminosa existe, mas hoje não adianta a gente falar que não existe, que não tem, porque realmente tem, mas eu acredito que hoje esteja dentro de um nível aceitável. Não tem aquela questão de morte, esse tipo de coisa. Arrancar a cabeça. Ei, que ele foi uma cena muito doida. E a pandemia, tu chegou a pegar Covid, doutor? Eu acho que eu peguei umas 2 vezes, mas as vezes que eu fiz o teste deu negativo. Pronto. Então, mas foi uma época, assim, olha, a questão da Covid, não sei se as pessoas ficaram muito em casa, marido e mulher. Eu lembro que o Judiciário e o Ministério Público começaram a trabalhar remotamente e a delegacia ficou aberta direto na pandemia. E o nível de violência doméstica ele aumentou bastante durante a pandemia. Então, se nós pegarmos o primeiro ano que eu cheguei aqui, acho que foi 19, para 2020, houve assim um acréscimo muito grande nos crimes de violência doméstica. Hoje, ainda tem. Se salvo engano, acho que a gente já está com mais de 420 inquéritos. Desses 420 inquéritos, 1/3
é violência doméstica, digamos assim, uns mais de 50 inquéritos, ou bem para mais de 50 inquéritos, é estupro de vulnerável, ou estupro... quando eu falo estupro de vulnerável, é aquele estupro que a pessoa tem menos de 14 anos, ou tem alguma deficiência física, ou no momento não pôde oferecer resistência, ou a questão de estupro mesmo. Então, a senhora, em que relação a essa questão de estupro de vulnerável, de violência doméstica, essa semana eu estive falando com a doutora Luana, ela esteve fazendo a correição na delegacia, então a preocupação dela é a mesma preocupação que a delegacia tem, que é baixar esse índice de violência doméstica aqui no nosso município. E o Tribunal de Justiça, através da Secretaria, da Coordenadoria de Política para as Mulheres aqui em Tarauacá, foi criado um programa do homem que foi agressor, que teve a medida protetiva desferida contra seu favor, participar de reuniões. Antigamente essas reuniões eram feitas na prefeitura, agora a prefeitura está organizando um espaço ali na delegacia, onde as reuniões vão começar a ser na delegacia. Muito bom. Doutor, enquanto tu manda o link para tua esposa, eu já mandei para o teu WhatsApp, eu vou dizer para as pessoas que amanhã nós vamos ter aqui a Marleide Falcão, nossa querida Marleide, filha do saudoso Sidenir, vem contar a história de vida dela, da família dela, do pai dela, né? E também dela como policial penal, né? Ela trabalha na Polícia Penal e vai contar um pouco como é essa atividade, principalmente das mulheres, das meninas que trabalham na Polícia Penal. Vai ser muito legal, convido tudo. Essa nossa conversa com o Dr. Valdinei, né, também vai estar no YouTube. Você acessa amanhã aí o YouTube, né? Hoje à noite já vai estar aí. A gente vai lá e dá um like, se inscreve lá no nosso canal, dá aquela força para nós, né? E também nós estamos aí ao vivo na Rádio Nova Era, né? Estamos no Facebook, nós vamos ter uma divulgação bem boa aí no Instagram do Acioli aí, tá bom? Doutor, nosso penúltimo assunto é sobre a criminalidade, né? Então, nós temos um presídio aqui da nossa regional que tem aí um grande número de presos, né? Em torno de 700 presos, e essa meninada que está no presídio, se você for fazer um levantamento minucioso, né, a grande maioria absoluta, quase na sua totalidade, os crimes que eles cometeram têm alguma relação com a droga, com o tráfico, com o consumo, com a guerra pelos espaços, né, e com as pessoas tentando arrecadar algum dinheiro, arrombando para poder comprar, né, a droga para alimentar o vício. Então, tudo tem uma relação. Aqui, Tarauacá, como todo mundo sabe, é um corredor, né? Vem da fronteira, Cruzeiro do Sul, passa por aqui, né? A polícia ultimamente, a Polícia Militar tem apreendido muita droga aí nessas batidas, e geralmente, né, eles apreendem alguma quantidade de droga. O grande índice de criminalidade num município como Tarauacá, doutor, tem alguma relação com a droga, né? Você falou uma coisa bem impactante, que realmente a maioria das pessoas que estão na penal, a grande maioria, é pelo tráfico de drogas. Hoje mesmo eu fiz um flagrante de 2 pessoas, uma ocorrência da Polícia Militar de ontem. Esse final de semana também fiz o flagrante de drogas que saiu de Cruzeiro do Sul e vinha para Tarauacá. É sabido que a nossa proximidade com o Peru, ela é certa. Então, Tarauacá, ela tem servido ou como base. Quando eu digo base, as pessoas vêm até aqui e daqui vai para outros estados, ou a droga chega aqui como destino final. Então, tomara a Deus que seja implantado, para ser implantada a Polícia Rodoviária Federal em Cruzeiro do Sul, mas houve só essa notícia.
mas eu acompanho bastante os jornais e vi que o governo de transição que vai assumir o governo em 2023 já estava falando que não tem dinheiro para a segurança pública. Então eu não sei como que vai ficar, senhor. Eu sei que não é praticamente a atribuição da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas o governo Gladson Cameli tem investido em questão de segurança, principalmente no grupo GEFRON, que é para ter uma base fixa em Cruzeiro do Sul e outra em Brasileia. Para quê? Para que esse grupo diminua essa entrada de drogas no nosso estado. Como eu falo para você, esse tráfico não é competência exclusiva da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas que o governo ele tem investido nessa questão porque, queira ou não, impacta diretamente na violência no nosso estado. Então é certo que realmente a grande maioria das pessoas que se encontram presas no presídio Moacir Prado tem uma ligação com o crime de tráfico de drogas, ou seja, porque estava trazendo e mora em outro município. Por exemplo, o flagrante de domingo, o rapaz ele mora em Cruzeiro do Sul e estava trazendo droga para Tarauacá. Esse flagrante de hoje, as pessoas já residem aqui em Tarauacá. Então, ou eles vêm para cá e vão com destino a Rio Branco ou outros lugares, ou eles trazem realmente a droga aqui para o nosso município. Doutor Valdinei, para a gente encerrar, 4 anos que está em Tarauacá e uns outros está no Acre aí, tu acompanhar a política, os debates da política, né? E em Tarauacá já deu para perceber que aqui é bem intenso, né? As pessoas elas... Tarauacá parece que respira um pouco essa questão da política. Não tem um dia que você passa num lugarzinho, não tem uma galera batendo um papo ali, não tem alguém na rua perguntando sobre isso, fulano. E a prefeita Neia, ela sempre, né, ela já está repetindo muito que Tarauacá é um país, né? Porque aqui acontece de tudo, né? Como é que tem acompanhado a política? E outro dia, eu vou te falar a verdade de coração, um cara falou para mim que ia convidar o doutor Valdinei para ser candidato a prefeito por um partido aí. Qual é a ideia mesmo, doutor? Fala aí. Primeiro que eu estou sabendo agora. Mas acompanha bem a política, é importante, né? Não, eu gosto, eu leio bastante, eu acompanho a política nacional, a política do estado, e como eu moro aqui em Tarauacá, como você anda direto, eu sempre dou risada muito do Pimpão, que todo dia eu encontro com ele. Enciclopédia, né? Ele gira por tudo que é. Todo dia eu encontro com ele, não só com ele, com outras pessoas. E assim, em relação à política de Tarauacá, realmente eu já ouvi essa conversa que Tarauacá é um país e que realmente aqui é diferenciado. Então, eu particularmente não tenho pretensão política, o meu cargo é delegado de polícia, até porque, assim, olha, se eu for pôr embaixo da caneta, eu até poderia, porque se Deus quiser... final do ano eu vou para a última classe especial, então já não tem mais para onde crescer. Eu já estou no ápice da carreira como delegado de polícia. Então, para quem começou como soldado, boia fria, né, cara? Boia fria, foi policial civil e hoje estar como delegado, então, mas não tenho essa pretensão. Eu acompanho a política, vejo a política e vejo que a política aqui em Tarauacá é diferenciada. Peguei uma campanha para prefeito, peguei essa campanha agora para governo e para presidente. Se Deus quiser, não pretendo ir embora, que eu já tive a oportunidade 2 vezes de pedir a remoção. Enquanto Deus quiser... Bebeu da água do Rio Tarauacá, já era, meu irmão. Eu vou estar por aqui. Doutor, cara, vou te falar a verdade, foi um bom papo. Nós vamos guardar esse vídeo aí no YouTube para quando você quiser rever, mandar para os parentes, para os amigos aí, e fica como um documento para a gente conhecer mais um personagem que atua aqui no nosso município, apesar de não ser daqui, mas já convive com a gente, já é do nosso convívio, já é da nossa história. E gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui no nosso bate-papo, deixar aí para você fazer aí um papo final com a galera que está te assistindo, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito
que essa entrevista ela foi proveitosa para alguém, que eu quero deixar claro o seguinte, que a escolaridade ela nunca é perdida. Por quê? Eu vejo de onde eu saí, a dificuldade que eu tive para estudar. Só para você ter uma noção, eu morava num sítio e quando chovia eu tinha que andar 6 quilômetros, isso de madrugada. Morava numa zona rural, ia estudar em Nova Aurora, que era um município, e quando chovia o ônibus só ia até a beira do asfalto. Aí você tinha que andar 6 quilômetros debaixo de barro, à noite, de madrugada, isso é 10h30, 11 horas da noite, para estudar e no outro dia você ir de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? A experiência como delegado, ontem mesmo, assim, olha, eu atendi um casal novinho, ele tem 18 anos, e ela tem 17, vai fazer 18, e ela está grávida de 3 meses. Deu uma confusão na família e eles procuraram a delegacia para resolver. Aí conversando com os pais dele, com os pais dela, junto com o casal, aí vi que os pais dele eram analfabetos, a mãe dela tinha estudado até a 4ª série, ele é analfabeto, mas o casalzinho jovem não sabiam ler nem escrever. Então hoje a gente enfrenta muito isso em Tarauacá. Então onde eu tenho passado, eu tenho incentivado essas pessoas que não têm condições de vida, que procurem nos estudos uma solução para que possam melhorar de vida. E eu incentivo isso. Tanto é verdade que tem um rapaz que trabalha na limpeza da delegacia e eu conversei com ele, eu falei, olha Zé, se você quiser crescer, eu vou dar uma oportunidade para você. Então, todo dia eu conversei com ele, se você quiser estudar, eu vou dar oportunidade. Então, ontem ele começou 1 hora do trabalho dele, ele tem o 2º grau, mas não sabe datilografar, não sabe fazer uma coisa ou outra. Eu falei, ó, tá, o computador está aqui, tá, o YouTube está aqui. Essa 1 hora você aproveita para você aprender a datilografar, fazer alguma coisa. Por quê? Eu sou uma pessoa que dou oportunidade às pessoas, porque se eu vejo que a pessoa tem vontade de aprender, a partir do momento que eu vejo que a pessoa aprendeu, eu vou utilizar ele em outras coisas. Ele vai sair daquele trabalho braçal, e eu estava falando para ele ontem que o estudo é melhor que a riqueza, que ninguém tira da pessoa. Conhecimento e a fé, 2 coisas que a pessoa não tira da gente. Então, para terminar, principalmente para quem está me ouvindo, principalmente aqueles jovens que vê que não tem perspectiva de melhora de vida, existe perspectiva sim, e a perspectiva ela é o estudo. Muito bom, doutor. Foi bom o papo, cara. Qualquer dia a gente retoma aí para trocar uma ideia. Boa sorte aí no trabalho. Um abraço para os nossos amigos policiais civis, todos os meninos e as meninas que trabalham na delegacia, toda a turma boa aí. Eu tenho uma história para te contar do Chiquinho Abreu, policial civil aposentado. Um dia prenderam um cara lá e ele estava de plantão sozinho. Não sei se você já sabe dessa história. Acho que não. E aí uma galera grande se reuniu para ir tirar o cara da delegacia. E o Chiquinho Abreu disse que estava lá, quando olhou todo mundo no meio da rua de porrete. E disseram, nós viemos soltar o parceiro aí e tal. E vamos entrar aí. Vamos estar a delegacia baixa. Ele disse que abriu só uma beirinha da janela, puxou a pistola automática e disse, quem vai ser o primeiro? Os caras vazaram todos eles e o Chiquinho trancou a janela e voltou para o trabalho dele. Um abraço, meu amigo policial aposentado. Foi bom, doutor, o papo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, senhor, agradeço o convite e quero agradecer a todos os policiais civis que acompanharam a entrevista e realmente é uma honra tê-los como colega de trabalho. Agradecer ao Igor, ao Neto, a Janaína, minha filha, a Janaína Furtado, nossa galera aí que faz nosso trabalho aqui do podcast. Amanhã estaremos de volta às 17 horas. Valeu, um abraço.